Vamos dar continuidade agora à nossa aula sobre o naturalismo. Essa é a nossa segunda aula. Nós, na aula anterior, falamos sobre as características deste estilo literário. Falamos também sobre a obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Hoje nós vamos falar de Raul Pompeia e de Adolfo Caminha. Raul Pompeia teve como sua principal obra o Ateneu. Ele escreveu em 1888 e essa obra ela tem esse nome porque ela vai contar a história de uma escola, o Ateneu, que é um colégio, e essa história ela é narrada em primeira pessoa por Sérgio, que é o narrador personagem, e o Sérgio ele é um ex-estudante deste colégio e ele vai narrar ali essa história numa linguagem impressionista, numa linguagem em que vai ter ali a influência do impressionismo, só lembrando que o impressionismo é uma das vanguardas europeias que vai influenciar o modernismo. Ele traz uma visão impressionista, ele vai trazer uma observação pessoal, isso eu estou falando não do autor, mas da personagem que ele cria, do narrador que ele cria, Sérgio, uma visão pessoal, uma visão sensível daquela realidade, em que ele busca constantemente trazer comparações, metáforas e semelhanças para contar o seu passado. Ele foi um ex-aluno daquele colégio, então ele vai contar aquela história, o que ele viveu naquele colégio, ele vai mostrar a realidade que existia naquele colégio. O Sérgio ele vai fazer um relato amargurado, carregado de ressentimentos. Ele foi um aluno que ele não traz boas recordações daquela escola, pelo contrário, ele traz muitas dores, muito sofrimento, de muitas coisas que ele passou naquele local, muitas coisas que ele passou naquele ambiente, e esses aí vão ser os elementos responsáveis pela construção das impressões e das imagens depreciativas da sua vivência naquele colégio, que era comandado à mão de ferro pelo diretor, que era um homem, era um megalomaníaco chamado Aristarco. O Aristarco era um diretor que com mãos de ferro dirigia aquele colégio. E por isso o Sérgio ele se torna uma pessoa fortemente introspectiva, ele vai trazer por isso nesse romance como se fosse uma interpretação de uma miniatura do mundo exterior. Como assim? Ali há uma constante corrupção, repressão, sede do poder e troca de favores para se obter a proteção. Era o que existia. Ele vai contar isso, que ali no Ateneu, se você quisesse a proteção do diretor, né, a proteção não só dos diretores, mas também dos alunos mais velhos, daqueles que eram os alunos mais antigos da escola, os veteranos, você tinha que se corromper, você tinha que trocar favores, e esses favores muitas vezes até eram favores sexuais mesmo. Lembrando que o naturalismo ele vai tratar as coisas de uma maneira clara, crua. Então, assim, ele vai trazer esses relatos. Os mais velhos, eles davam proteção em troca de favores sexuais. Se você quer proteção, você tem que fazer favores sexuais para mim. Era o que acontecia ali. Porque o Ateneu era um colégio interno. E era um colégio interno só para meninos. Por isso os veteranos exigiam, quer ser protegido, você vai fazer favores quaisquer que sejam. Não importa, você vai ter que fazer se você não quiser sofrer os danos de alguém que fica desprotegido. E é interessante que a proteção que ele recebia, aquele que prestava favor, era contra as próprias pessoas que os protegia. Ou seja, para você se proteger de mim, você tem que fazer o que eu quero. Era mais ou menos assim que funcionava. Bem, essa obra ela é considerada por muitos especialistas como um relato autobiográfico, como se o Raul Pompeia contasse a sua própria história, já que ele viveu num colégio interno por muitos anos e provavelmente ele sofreu muitas dessas coisas desse colégio interno que ele vivenciou. Tudo bem então, gente? O Ateneu ele pode ser classificado tanto como romance memorialista, por quê? Porque ele vai se basear nas lembranças da personagem
e quanto ao romance impressionista. Por quê? Porque ele vai apresentar ali uma captação imediata e momentânea, não racionalizada, não racional da realidade. E aí você vai observar ali a predominância, a preponderância da impressão sobre a análise. Ele vai preponderar, ou seja, vai prevalecer muito mais a impressão do que a própria análise, propriamente. No livro de vocês, na página 140, tem aí um trecho que inicia na página 140 e vai até a página 141. Dá uma lida lá para você ver um pouquinho dessa obra do Raul Pompeia. Outro autor que nós vamos falar é o Adolfo Caminha. O Adolfo Caminha também é um autor naturalista. Ele nasceu na cidade de Aracati, no Ceará, e ele escreveu as obras A Normalista e O Bom Crioulo, são as suas principais obras. A Normalista, ela é uma obra que vai ser tratada como uma espécie de livro vingador. Por quê? Porque tem o foco principal, a crítica à sociedade de Fortaleza do século XIX. Ele vai usar ali esse livro para fazer uma crítica àquela sociedade que existia naquela capital. E aí vai ver lugares da vida daquela capital que são apresentados na obra do autor, como a Rua do Trilho de Ferro, a Igreja de São José, o Quartel da Linha, né? o Colégio da Imaculada Conceição, a Escola Normal Pedro II, a Praça José de Alencar, o Clube de Iracema, o Palácio do Presidente e o Passeio Público. A personagem principal é Maria do Carmo, que vai engravidar do padrinho e depois vai perder essa criança. O romance vai abranger ali todos os níveis sociais, desde o funcionário público, o guarda-livros, o barbeiro, até o governador da província do Ceará. Lembrando que ele quer criticar a sociedade daquele lugar. E se ele quer criticar a sociedade, nada melhor do que criar personagens que retratam aquela sociedade. Outra obra escrita por ele é O Bom Crioulo. E esse romance ele é considerado a sua obra-prima, porque ele vai retratar o relacionamento entre marinheiros. E imagina, gente, no fim do século XIX, ali pro ano de 1880 alguma coisa, ele retratar o romance entre os marinheiros. Imagina tratar disso naquela época. A principal personagem é Amaro, que assassina Aleixo, que era o seu amante, por ciúme de uma mulher. O Amaro vai assassinar Aleixo porque vai ter ciúme da mulher. E simplesmente assim. A narrativa vai se passar na segunda metade do século XIX em dois ambientes, né? No mar, a bordo de uma corveta, e na Rua da Misericórdia, localizada nos subúrbios do Rio de Janeiro. Os ambientes vão ser apresentados nessa narrativa, vão ser marcados pela pobreza, já que vai estar ligado ali a questão do determinismo. Essa pobreza severa, gente, essa sujeira, ela vai trazer, além da perversão, ela vai condicionar o comportamento das personagens ao longo do romance. Por quê? Se eu vivo num ambiente de sujeira, se eu vivo num ambiente de miséria, se eu vivo num ambiente de perversão, o que eu vou viver, o que eu vou me tornar? Uma pessoa suja, uma pessoa perversa, uma pessoa miserável, em todos os aspectos da palavra miserável. Esta obra é uma obra bastante interessante. No livro de vocês, na página 141, tem um trecho da obra para você entender. E é isso. O naturalismo foi um movimento muito interessante que ocorreu na segunda metade do século XIX e que faz parte da escola realista. Até a próxima, um grande abraço.